Atirador ativo, pessoal, algo relativamente novo no nosso cenário. Vou fazer uma contextualização aqui para a gente poder entender. Um calo para a segurança pública, algo disruptivo, algo que mexe com toda a estrutura e, como uma boa crise, é imprevisível. A personificação da imprevisibilidade. Essa é. Então, como principal característica de uma crise, o atirador ativo, ele é sinistro. Esse vídeo do Humberto, que também é professor, ele é muito bacana para exemplificar. Atirador ativo e assassinato em massa são termos que em breve vão entrar para o vocabulário da língua portuguesa. O episódio de Suzano não foi o primeiro e nem vai ser o último caso de atirador ativo no Brasil. E embora se busque uma razão para explicar essas ocorrências, a verdade é que isso pouco importa para as famílias e para as vítimas. A motivação para o crime pode ajudar a polícia a estabelecer um perfil que identifique o atirador ativo em potencial. E mesmo assim, essas motivações e os sinais que indicam que a pessoa representa uma ameaça variam. Mas o importante é saber o que você pode e deve fazer. Alguns países, como os Estados Unidos, entendem que a violência faz parte da natureza de muitas pessoas. Eles sabem que é necessário permitir a autodefesa e direcionar o esforço institucional na proteção e educação de todos os cidadãos. E aí entram as polícias, as escolas, as empresas e as outras instituições. Lá foi desenvolvido um protocolo para ações contra atiradores ativos. O programa se chama Corra, Se Esconda, Lute. Ele é difundido em todos os setores da sociedade por meio de vídeos educativos, palestras e treinamentos simulados. E como eu sei que o brasileiro tem sido doutrinado desde sempre a nunca reagir mesmo na iminência de ser morto, eu vou tratar desse protocolo na esperança que ele faça diferença para nós também. E é claro que o tema não representa o entendimento, a opinião ou a política de qualquer instituição nacional, pública ou privada. E o que significa atirador ativo? Basicamente, alguém comprometido em matar o maior número de pessoas numa área onde elas estão reunidas. Ele pode agir em locais fechados, como cinemas, lanchonetes, escritórios, escolas e igrejas, mas também em locais abertos, como ruas e praças. O atirador ativo pode estar acompanhado por um ou mais atiradores. A arma pode ser uma faca, um machado, mas normalmente é uma arma de fogo. O atirador ativo pode ser um suicida convicto. Isso significa que ele não vai parar enquanto tiver condição de matar. Essa característica tem implicação na forma como a polícia vai lidar taticamente com a ocorrência. E aqui cabem duas considerações. A prerrogativa para a ação imediata é da primeira equipe que chega ao local. E a prioridade da polícia é neutralizar o atirador. Só assim ela vai salvar os inocentes e a si mesma. Com isso em mente, você precisa entender que se não tiver preparado ou não fizer nada, em pouco tempo você vai estar na mira do atirador ativo. Um incidente envolvendo um atirador ativo começa quando você está na sua atividade diária, ou seja, lidando com a tranquilidade da sua rotina. De repente, você vai ouvir tiros numa cadência que pode variar. Os sons dos tiros também variam conforme a distância do atirador e o local onde ele está disparando. Você também pode ouvir gritos e ver pessoas correndo. Então você precisa conhecer 3 opções que podem salvar sua vida numa situação como essa. Uma opção é correr, no sentido de fugir. Para isso, você precisa conhecer todas as saídas do prédio com antecedência. A escolha mais óbvia é correr em direção à porta principal, mas é provável que o atirador tenha entrado do prédio por esse caminho. Por isso, você precisa conhecer outras rotas de fuga. Você também pode fugir pela janela se não for seguro escapar pelos corredores. Não espere ninguém, não deixe que outras pessoas atrasem a sua fuga, largue todos os seus pertences para trás. Quando você estiver longe e em segurança, ligue o 90 e diga o que está acontecendo e o local da ocorrência. Se não puder correr, você precisa se esconder. Se você estiver numa sala, tranque a porta se for possível. Coloque mesas, cadeiras, armários e empilhe todas as carteiras para bloquear a porta. Apague todas as luzes, desligue ventiladores, computadores, notebooks, projetores e silencie seu telefone celular. Feche as janelas, feche as persianas se elas existirem, se afaste das janelas, se esconda debaixo da mesa e fique em silêncio. Se outras pessoas estiverem na sala, se espalhem nesse espaço. Assim o atirador não terá um alvo fácil.
A ideia é que você se torne invisível. Mesmo sozinho ou em grupo, você precisa se preparar para lutar pela sua vida. Caso se depare com um atirador ou ele consiga entrar no local onde você está, procure qualquer objeto que possa servir como arma: cadeiras, extintores de incêndio, as tesouras. Seu objetivo é surpreender e neutralizar o atirador o mais rápido possível. Não pare de lutar até ter certeza que ele foi neutralizado. Essas ações, correr, se esconder, lutar, não são sequenciais, ou seja, elas não seguem uma ordem. Elas são opções que você precisa escolher dependendo do local onde você estiver e a sua distância em relação ao atirador. Se você é professor, aluno ou funcionário, ter um plano e conhecer essas opções pode aumentar sua chance de sobreviver. Então lembre-se, corra, se esconda e lute. É interessante a gente entender esse cenário desse vídeo, porque eu acho que, se não todos aqui, a maioria deve ter um filho ou um sobrinho ou um primo, uma criança mais nova que vai para a escola. E às vezes a gente não faz essa leitura de cenário. Eu conheço a escola dos meus filhos na palma da mão. Eles estudam em 3 escolas diferentes. Eu conheço as escolas em detalhes. E eu sei que num evento crítico lá, eu vou cair para dentro e não vou esperar a polícia chegar. E se eu chegar e a RP tiver lá, a Rádio Patrulha, né? Tiver lá dentro, eu vou dizer: "Ei, vai entrar comigo, velho? Eu vou só mesmo, cara. Que afinal de contas, quem é que tá lá? Meu maior tesouro. Depois que eu resgatar eles, trouxer eles para fora, eu volto para lá agora para pegar o cabo, né? Então, é interessante que a gente adote isso como protocolo e a gente começa a sair do gerenciamento de crise e entrar numa questão protocolar de combate individual, né? Então, assim, o que é que meus filhos precisam fazer? É interessante que vocês mostrem esses vídeos às crianças, para que na hora dos problemas eles consigam atentar, né, especificamente o que é que pode ser feito. Isso é bem interessante. E a instrução, a aula aqui, ela acaba ganhando um contorno dramático, né? Porque, infelizmente, isso é um mal que está cada vez mais presente. A gente fala, uma das coisas contra o suicídio é que não propagar, né? Aquele caso, não dar ênfase, não divulgar. Mas esses casos, eles são casos que eles são muito conectados. Então acontece um fato aqui, aí no Brasil vai ter pelo menos mais 2 ou 3 casos meio que juntos, para depois dar uma esfriada. Então nós não sabemos onde é a personificação da imprevisibilidade, né? Então a gente precisa estar apto, seja na questão institucional, na minha polícia, na minha guarda, enfim, seja na questão da escola. Hoje eu ministro palestras, treinamentos para instituições e, dentre elas, as escolas, e uma das temáticas é essa do atirador. E ela é muito impactante. E para a gente conseguir entender que isso não é um caso isolado e que isso vem sendo possível devido a um cenário favorável, vamos tentar entender agora no todo esses detalhes. O atirador ativo, há um conceito dele? Não sei. Tem um meio que um norte para se saber quem é, mas é definido quem é? Não. Quais são as nossas novas modalidades, né? O que é que o futuro nos oferece? Então, nós temos uma modalidade que parte de uma interrogação, né? Que há um viés de terrorismo. Nós já vimos o gerenciamento de crise no tipo penal ou na tipologia dos causadores, que nós não temos uma legislação que amarre bem. Em contrapartida, nós temos um campo fértil de internet com a Deep e com a Dark. Basta a gente entender que a gente está na superfície da web e a gente está usando ali 4 a 6% da internet. Quando a gente vai para Deep, para Dark, aí é mais complicado. E é onde as grandes organizações terroristas captam
os seus, os seus, aspas, colaboradores. A gente precisa entender esse cenário. Então, nós temos crianças com telefone e nós temos pessoas querendo usar essa propagação de rede para alcançar novos soldados, né? Então, quem é esse cara aí? Pô, esse atirador ativo, ele sofreu, a maioria dos casos, um abandono físico e psicológico por causa dos pais. Às vezes o pai precisa estar longe e a criança está tendo ali acesso à internet, desenvolve alguns outros problemas psicológicos ou psicossociais. E a internet e a terra fértil, ele acaba encontrando uma, aspas, solução para ele vencer na vida, para ele alcançar um destaque, para ele vingar aquela frustração. E hoje, assim, infelizmente, a gente vê uma geração Z que se frustra, né, com o término de um namoro, se frustra com uma exposição simples, né? A gente tem uma acessibilidade às armas legais ou ilegais que favorece algumas coisas, né? E fazendo analogia com o cenário americano da Guns Free Zone, né? Ou seja, aquelas zonas livres, né, para armas, né? Então, nós temos combustível para vários casos.